Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso canal, a esse nosso encontro semanal. Já perceberam que toda semana a gente se encontra? E é com muito prazer, com muita satisfação que eu hoje estou aqui para dar continuidade àquele conteúdo que nós trabalhamos semana passada. Não sabe que conteúdo é? Ah, você está de brincadeira. Você não lembra? Pelo menos a disciplina você lembra? Ah, você lembra. Isso, muito bem. A disciplina é Sociologia. E o conteúdo que nós trabalhamos na aula passada deve estar aí no seu caderno. Já pegou o seu caderno? Ainda não? O que está esperando, menina? O que está esperando, menino? Vai lá pegar esse seu caderno. Vocês estão cansados e carecas de saber. Não carecas não, né? Careca estou eu de saber. Mas vocês estão cansados de saber que toda aula eu peço para vocês pegarem um caderno. Pega o caderno, pega a caneta, pega o lápis, pega a borracha, pega todo o seu material de trabalho. Porque você vai precisar anotar coisas. E a primeira coisa que você vai anotar é a data de hoje. Isso. Anote aí a data de hoje. Muito bem. Agora anota o nome da disciplina para não esquecer. Sociologia, parabéns. Agora, o meu nome. Bem, agora que já está com a data de hoje, nome da matéria e o meu nome anotado, vira a página para trás, dá uma olhadinha aí qual foi o conteúdo da aula passada. Faz esse favor. Isso, muito bem, nós estamos falando de globalização. Pô, me salvou, hein? Graças a Deus. Falar em globalização, vocês estão sentindo frio daí? Não estão sentindo frio? Ué, e aquela reclamação toda na sala de aula? Fecha a janela, professor. Desliga o ar-condicionado, desliga o ventilador. Ou então, tá calor, professor, abre a janela, liga o ar-condicionado, liga o ventilador. Não tem mais essa reclamação? Ué, por que será? Ah, parabéns você que respondeu. Porque agora a gente pode assistir a esta aula e todas as outras aulas no nosso ambiente mais quentinho possível, ou no ambiente mais fresco possível. Exatamente. Você precisa escolher o lugar onde você vai estar confortável. Desde que, lembrando sempre, não esteja deitado nem deitada. Levanta, isso, levanta. Assistir aula deitado não funciona. Vai acabar dormindo. Então, precisa estar sentado e sentada para poder acompanhar essa aula até o final com muita atenção. E eu digo com muita atenção porque hoje temos muitas coisas que vamos falar que, se não tiver atenção, vai passar batido, vai passar desapercebido. E aí, ó, é só voltar à aula. Te peguei. Exatamente. É só voltar à aula. Agora você pode voltar à aula. Antes, depois que eu falasse, eu ia embora, não tinha como voltar. A não ser que alguém tivesse gravado. Mas como isso não era uma prática de todo mundo, provavelmente muitas coisas que eu disse ao longo do tempo para vocês se perderam. Mas como a nossa memória está sempre resgatando o que é importante, hoje nós vamos falar de coisas muito importantes. E agora sim, que vocês estão atentos e atentas, preparados e preparadas, observe só o que nós deixamos aqui logo no primeiro slide. O que é isso, professor? Que fotografia interessante, né? Vocês já observaram que isso aqui é um mapa mundi? É um mapa mundi. E aqui está uma frase em inglês. Alguém sabe traduzir? Quem é bom em inglês? Alguém? Isso, você sabe. Perfeito. Está escrito aqui: um mundo como nós conhecemos. Maravilha. Esse mundo que nós conhecemos, por que ele é assim? O que tem aqui de mais que é referência ao mundo que nós conhecemos? Observem, onde que está o Brasil? Ah, o Brasil está aqui, ó. E o que tem ali demonstrando o Brasil? Ah, professor, tem cacau, tem café, tem aqui uma arara, tem uma bola de futebol. Isso. E mais o quê? E aqui? O que nós estamos olhando aqui?
Que lugar é esse? Quero ver se vocês sabem. Ah, parabéns, a África. Mas por que África? Só porque tem esse ícone aqui feminino, com cabelos negros, peles negras? Só por isso? Pelas essas marcas aqui tribais? Será que é isso que identifica a África? Ah, tem um diamante. Exatamente, a África é rica em diamante. Parabéns. Mas o que a gente pode ver aqui? Vamos sair da África. Vamos aqui para a Espanha. Aqui, Espanha. O que está representando a Espanha? Clubes de futebol. Excelente. Vamos um pouquinho mais para o Oriente. O que nós estamos vendo aqui no Oriente? Ó, temos aqui na Finlândia. Isso é Oriente. O que nós estamos vendo? A Nokia. Mais o que para cá? Ó? Na China. Nós estamos vendo que é Kia. Estamos vendo aqui no Japão, ó, um joystick, né? Joystick de videogame. Percebam, a cada lugar do mundo está representado por alguma referência cultural, alguma coisa que é produzida nesse lugar do mundo, ou cultura, ou produtos. Percebam que o Brasil, o foco foi mais matéria-prima, café, a ave representando as belezas naturais e o futebol. Mas lugares como a China, por exemplo, já tem indústria de tecnologia, indústrias automobilísticas. E se a gente começar a observar aqui, ó, no Irã, olha só o Irã, tem aqui um símbolo do átomo. Então aqui já tem alguma coisa atômica que está sendo produzida. Aqui nos Estados Unidos tem a máquina de filmar, referência ao cinema. Enfim, tem também o alimento, né, do México, os cachorro-quentes nos Estados Unidos, a tequila. O que nós temos aqui para ver é que o mundo tem representantes, uns no lugar dos outros. Por exemplo, o mesmo futebol que nós podemos ver aqui no Brasil, vemos na Espanha. O mesmo cachorro-quente que tem aqui nos Estados Unidos, também tem aqui no Brasil. E se a gente começar a circular o nosso olhar por toda essa imagem, dessa fotografia, nós vamos perceber que muitos elementos que estão em um determinado lugar estão em outro. É como se estivéssemos compartilhando aquilo que produzimos, aquilo que pensamos, ou aquilo que sonhamos, ou aquilo que idealizamos, ou aquilo que nós inovamos. Não importa se o aspecto é tecnológico, se o aspecto é cultural, se o aspecto é econômico. O que importa aqui é que nós estamos compartilhando. E isso é um dos modelos da globalização. Mas hoje não é só isso que a gente vai falar, até porque isso aqui é apenas para resgatar em vocês a lembrança. Mas vamos prosseguir? Vamos ver o que vem depois? Vem comigo. A globalização, objeto cultural não identificado. Primeira parte, fundamental. Lembrar que as páginas do livro que eu utilizo como referência vão estar disponibilizadas para vocês assim que esta aula acabar. Então, se você não tem o livro, perdeu o livro, esqueceu o livro em algum lugar, não tem problema. As páginas que eu estou utilizando hoje, por exemplo, é a página 297, 298, 299 e a página 300. Essas páginas vão estar disponibilizadas para vocês. Mas hoje eu trago uma diferença. Eu vou estar tratando do assunto que estão nessas páginas, mas eu trouxe uma outra referência, que é um livro escrito por um sociólogo argentino. Na verdade, não é sociólogo, é antropólogo. Um antropólogo argentino, professor emérito, já tem uma certa idade, em que ele escreveu um livro chamado A Globalização Imaginada. Coloquei aqui, ó, bem embaixo do slide, onde estou passando o mouse, para que vocês vejam. A Globalização Imaginada, escrito em 2003. Nesse livro, ele vai tratar o assunto globalização. Então, esse livro é citado no livro de vocês. Então, eu trouxe a referência do livro e vou tratar com vocês, ao longo da aula, o olhar antropológico desse professor, ou desse teórico, ou desse pesquisador.
ou desse cientista em antropologia. Para que a gente possa começar a olhar o mundo que nós estamos a partir dos olhos de outros. E nada melhor do que fazer isso com pessoas que usam o seu olhar como a sua ferramenta de trabalho. Então, aqui, todas as slides, grande maioria dos slides, eu estou tratando o olhar desse antropólogo, já que ele foi citado no livro de vocês nessas páginas. Então, fiquem calmos, tranquilos, porque tudo que vai ser dito aqui vai ser dito a partir da perspectiva do senhor Canclini, Nestor Garcia Canclini. Então, ele já fala o seguinte, que a globalização, que é o título do trabalho, o objeto cultural não identificado. E aí ele divide a globalização em 3 elementos. Nós já falamos em 3 elementos em aulas anteriores, só que não a partir do olhar desse antropólogo. Para ele, a globalização tem 3 momentos: a internacionalização, a transnacionalização e a globalização. Vamos ver cada um deles calmamente. Então, a internacionalização, segundo o Canclini, se inicia no século XVI, com as grandes navegações e a colonização da América Latina pelos países europeus. O que hoje é chamado de mercado mundial é uma ideia que foi sendo construída ao longo dos séculos, desde as narrações de Marco Polo e Alexander von Humboldt, até os relatos dos imigrantes e comerciantes dos séculos XIX e XX. Então, para o Canclini, a internacionalização, que é até um termo que nós já tínhamos trabalhado em aulas anteriores, ela se inicia no século XVI. Internacionalização não é a mesma coisa para ele que globalização. A internacionalização é esse momento em que alguns povos de outras terras ou de outros continentes começam a buscar novos continentes, novas terras, para poderem expandir o seu território. E, a partir disso, começam-se as colonizações. Colonização essa a qual o Brasil também está pertencente. Quando nós falamos de colonização brasileira, é natural, para quem gosta de história, ou para quem tem uma boa memória, ou para quem está constantemente estudando, que a colonização brasileira tem muito a dever a Portugal. Só que não foi só os portugueses que colonizaram o Brasil, mas foram os portugueses que dominaram a colonização. Então, muitas das nossas heranças culturais, principalmente culturais, a princípio, são portuguesas. Até aí, tudo bem? Quer falar alguma coisa? Não tem problema, não se acanhe. Escreve aí no comentário que daqui a pouco eu respondo a você, tá bom? Então vamos lá. Naquela época, os bens e mensagens consumidos em cada país eram produzidos nele mesmo. As informações e objetos oriundos de outros países tinham que passar pela alfândega, submeter-se às leis e controles que protegiam a produção do próprio país. Na internacionalização, as pessoas ficavam sabendo de outras partes do mundo ou compravam produtos oriundos de outros países, tendo como base sua cidade, seu estado e seu país. Vejam, na internacionalização, a produção das mercadorias, elas eram todas realizadas no seu país de origem. Então, o que o Canclini está nos dizendo é que se, por exemplo, hoje eu consumo algum produto chinês, há uma grande chance desse produto chinês ter sido produzido no Brasil. Tecnologia chinesa, matéria-prima chinesa, vamos supor, né? Tudo chinês, mas tudo feito no Brasil. Na internacionalização, ou seja, nesse período da internacionalização, se eu quisesse um produto chinês, eu teria que importar esse produto. Eu teria que entrar em contato com a empresa chinesa, estabelecer lá uma negociação e, com esta negociação, trazer o produto de lá para cá. Então, ele iria passar por várias alfândegas até chegar a nossa. Vamos dizer assim. Então, ele teria que passar, rodear o mundo inteiro até chegar ao nosso. E, ao chegar aqui,
teria que passar por um processo de avaliação com as taxas necessárias pela essa importação até ele chegar na minha mão. Hoje eu posso comprar ele na loja americana. Entende? Então, a internacionalização, por esse olhar antropológico do Canclini, ela tem essa etapa fundamental, onde o que eu consumisse de produto internacional, ele era produzido no lugar de origem dele. Já a transnacionalização seria o quê? É um processo que vai se formando por meio da internacionalização da economia e da cultura, mas vai um pouco além disso. A partir da primeira metade do século XX, lembrando que a internacionalização a gente está falando do século XIX, tá? Inicia-se, voltando aqui só para vocês registrarem isso, ó. Perdão, a internacionalização ela começa a se consolidar definitivamente no século XIX para o XX, mas ela se inicia no século XVI, com as grandes navegações. Quando chega aqui, já séculos depois, ela já começa a ganhar outras nuances, que seria a nuance da transnacionalização. Então, lá no século XVI, com as grandes navegações, se eu quisesse um produto português e eu fosse, vamos dizer assim, argentino, eu teria que esperar esse produto vir de Portugal para cá. Com o passar dos séculos, já não é mais necessário eu esperar ele vir de Portugal para cá, porque ele já pode ser produzido aqui mesmo na Argentina. Mas, professor, a gente não está na Argentina. É exemplo. Para que a gente não fique usando o Brasil o tempo todo. Então, quando começa a iniciar esse processo de transmigração, ou seja, o produto já não é mais produzido somente lá em Portugal, por exemplo, ele passa a ser também produzido aqui na Argentina, é quando o processo de transnacionalização dá início. Então, é um processo que vai se formando por meio da internacionalização da economia e da cultura. A partir da primeira metade do século XX, inicia-se a construção de organismos, empresas e movimentos cuja sede não está exclusiva e principalmente em uma nação. As empresas Philips, Ford e Peugeot, por exemplo, envolvem vários países e se movimentam com bastante independência com relação aos países e populações com as quais se vinculam. Então, vamos imaginar, hoje, um produto que é produzido na França, ele pode ter parte produzida no Canadá, outra parte produzida aqui no Brasil, outra parte produzida na China, outra parte produzida nos Estados Unidos, outra parte produzida na Suécia. Enfim, cada pedacinho desse produto feito na França, cada elemento que compõe essa mercadoria na França, que pode ser a própria Peugeot, né, o carro, a cada elemento desse carro, pneu, peças do motor, o banco, a carroceria, vem de um lugar do mundo. Então, nem todo a Peugeot, nem todo carro fabricado pela Peugeot vai ser oriundo da Peugeot. Por quê? Vai importar materiais de outros lugares. E assim torna o produto mais barato. Por quê? Porque, à medida que eu consigo um outro país que produz uma parte do veículo que eu produzo, no caso sendo Peugeot, em que nesse outro país ele produz isso lá com um preço muito mais barato, compensa em importar, porque vai ser mais barato do que eu produzir aqui na França. É o caso, por exemplo, dessa marca que muitos de vocês gostam, que é da marca Apple. Que muita gente, né, não conhece, talvez, o computador, o Macintosh, mas conhece aí o smartphone. O smartphone, ele é todo produzido na China. E não é um produto chinês. Percebam? Então, esses elementos acontecem por quê? Porque, de alguma maneira, vai se fazendo compras ao redor do mundo que os produtos são mais baratos.
É como se eu pudesse, lembrando da água, gente, ó, sempre com a aguinha aí do lado de vocês. Então, como se eu pudesse, imagina, eu vou fazer pão em casa, não vou comprar na padaria, não. Só que, pô, não sai mais barato comprar o pão na padaria? E eu descobrisse um fornecedor de farinha no município do lado, um fornecedor de sal no outro município, um fornecedor até de água em outro município. E que se eu trouxesse a água, o sal, a farinha, o fermento de municípios vizinhos, e na certa quantidade, o meu pão vai sair mais barato do que comprar na padaria. Entendem o cálculo? É assim que funciona. Tudo bem? Qualquer coisa, ó, coloquem aí o comentário de vocês para que a gente possa dialogar. Então, vamos continuar? Mas neste movimento, as interconexões que fazem levam à marca das nações das quais se originam. É isso que eu falei, no fato de eu ter um smartphone da Apple, ou que seja um smartphone da Samsung, mesmo sendo da Samsung, que é coreana, que é feita não totalmente lá na Coreia, porque existe a fábrica da Samsung em outros lugares do mundo, mesmo assim, a marca vai estar escrito Samsung. Entende? Não é porque ela vai estar sendo produzida, de repente, aqui no Uruguai, que ela vai levar a marca, o nome da marca oriunda do Uruguai. Tá? Ela vai continuar com a marca lá, Samsung coreana. Tá bom? Então, os filmes norte-americanos de Hollywood mostraram ao mundo a visão americana das guerras e da vida cotidiana. As telenovelas mexicanas e brasileiras emocionaram a italianos, chineses e muitos outros com a forma como as nações que produziram estas obras concebiam a coesão e a ruptura familiares. Vejam, o olhar que eu já trouxe para vocês não é apenas um olhar da mercadoria, do produto industrializado, mas sim dessa indústria cultural. As novelas, os filmes, por exemplo, a arte como um todo, ela, ao ser comercializada com outros países, ela vai também comercializar a visão de cada sociedade, a visão, o comportamento, a cultura daquele país. Então, a gente está vendendo cultura quando a gente vende, por exemplo, uma novela brasileira para a Itália. Ou vendemos a novela brasileira para o Japão. Vai ter que ter uma tradução? Vai. Vão traduzir. Mas não é o fato de traduzir que vai mudar a novela. Não. Todas as relações interpessoais, as relações sociais, as diferenças sociais que existem no Brasil, que estão ali representadas na novela, vão estar sendo vendidas. Então, aquele que está comprando, ou seja, assistindo a novela mexicana, por exemplo, vai ter uma visão que, em alguns aspectos, vai ser estereotipada em relação àquela vida social daqueles cidadãos daquele determinado país que produziu a novela. Ficou claro isso para vocês? Ótimo. Qualquer coisa, comentem aí embaixo, hein? Comentem ou comentem lá no grupo de sala de aula para que a gente possa dialogar, tá bom? Vamos continuar. Opa! Eu já tinha até esquecido. Vocês tinham esquecido? Ah, vocês não esquecem. Exatamente. Toda aula temos as palavras-chave. A primeira palavra-chave, então, nossa da aula de hoje é transnacionalização. É uma palavra grande. Vou dar aí 3 segundinhos para vocês anotarem. É pouco? 5? Tá bom. 5, hein? Contagem agressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Transnacionalização. Pois bem, então a globalização foi sendo construída nesses processos de internacionalização e transnacionalização. Então, para o Canclini, a globalização é o processo final desse. Começa lá no século XVI, com a internacionalização. Ao longo dos séculos, ela vai se transmutando em transnacionalização, até chegar no século XX, século XXI, que é o século que nós estamos, com esse novo conceito, que é o conceito de globalização, segundo o Canclini. Então,
através da intensificação de dependências recíprocas entre os países, o crescimento e aceleração das redes econômicas e culturais que operam em uma escala mundial e sobre uma base mundial. Então, hoje eu dei um espirro na Coreia e eu ia falar uma coisa, não vou falar não, mas eu dei um espirro na Coreia e os respingos desse espirro podem chegar até mim, por causa da globalização. Hoje, nós não estamos apenas internacionalizados, em que produzir alguma coisa aqui, tudo é produzido aqui. Eu vou ter que vender e esperar um tempão para chegar lá. Ou então, a transnacionalização, onde eu já começo a utilizar o compartilhamento de peças de um lugar para outro, mas ainda continuo levando a marca. Hoje já tem uma outra visão, uma visão mais global. As empresas não podem mais se preocupar apenas com o seu ambiente local. Vou pegar aqui uma empresa desse país, Petrobras. É uma indústria, né, produtora de petróleo. A Petrobras já foi a época em que a gente podia falar: o petróleo é nosso. Hoje, nós não mais podemos falar o petróleo é nosso. O petróleo é produzido no Brasil, mas o petróleo é do mundo. Por quê? Tudo que regula o preço do petróleo, a exploração do petróleo, é compartilhado com os outros países do mundo, principalmente aqueles produtores de petróleo. Então, aquela ideia de se tem petróleo no nosso território vai fazer com que a gente seja mais rico ou tenha mais recursos à nossa disposição, acabou. Não existe mais isso. Tá? Então, ficou claro isso para vocês? Está iluminada a mente de vocês? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, podemos continuar? Então, vamos lá. Continuando. Para se construir, lembrando, tá? Antes de eu continuar a leitura. Lembrando, todas essas slides foram produzidos a partir da leitura do livro do Nestor Canclini, Globalização Imaginada, que é citada no livro de vocês. Então, eu peguei o livro dele porque ele sintetiza a ideia que o livro didático de vocês traz a respeito da globalização. É para que a gente possa ter uma visão a mais a respeito de um tema tão importante que está fazendo com que cada um de nós nos adaptemos a cada dia que passa, principalmente nesses momentos de isolamento social, que estamos vendo na prática, experimentando como que é um país globalizado. Como é que é a globalização dentro desses recursos todos. Vejam, nós estamos usando um recurso de uma empresa norte-americana. Pois é, e está tudo em língua portuguesa. Eu estou falando língua portuguesa. Mas, quando eu abro o aplicativo não está todo em língua portuguesa. Tem várias informações em inglês. Inclusive, uma das coisas, só curiosidade para dar fazer uma aspa aqui na nossa aula. Ao estar gravando esse vídeo para vocês, essa videoaula para vocês, em que a gente pode estar aqui dialogando nesse momento, vocês aí que não conseguem, por exemplo, me ouvir, por alguma razão, alguma dificuldade na audição, eu gostaria muito de poder botar legenda. Mas sabe por que eu não posso botar legenda? Porque a legenda que é disponível pelo aplicativo é uma legenda em língua inglesa. Olha a globalização aí. Mas muito em breve, eu tenho convicção disso. Posso dar 99% de certeza de que a partir dessa experiência pandêmica, né, que todos nós estamos vivendo, o futuro é esse aplicativo já ser disponibilizado legenda na língua portuguesa. Percebem como é que funciona? É por isso, inclusive, que eu decidi postar essas aulas todas no YouTube, que aí fica mais fácil. Você pode botar a legenda, que o YouTube já tem a legenda em português. Então, isso é para vocês que têm alguma dificuldade de audição. Para que vocês possam acompanhar a aula de forma tranquila. Tá bom? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas todos vocês novamente, que, por alguma razão, nesse momento em que nós estamos aqui ao vivo, perante vocês, vocês não podem assistir.
porque não estão vendo pelo YouTube ainda. Mas já já vai estar no YouTube e aí vocês vão poder assistir, tá bom? Então vem comigo. Então, para se construir a desterritorialização do dinheiro, ou seja, pegar o dinheiro e ele não mais pertence a esse território, da produção de bens e mensagens compondo o mercado mundial, foram necessários satélites, desenvolvimento de sistemas de informação, manufatura e processamento de bens com recursos eletrônicos, transporte aéreo, trens de alta velocidade e serviços distribuídos em todo o planeta. Então, o desenvolvimento tecnológico favorece muito para que este mundo globalizado fique cada vez mais pleno, mais organizado e melhor. Cada vez menos os territórios, do ponto de vista das divisas, ou seja, do ponto de vista financeiro, tem barreiras. Como eu já disse em aula anterior, nós podemos hoje enviar dinheiro daqui, da Argentina, lá para a França. E alguém que está lá na Suíça pode enviar dinheiro da Suíça para o Uruguai. Como é que isso funciona? Simples, pelo desenvolvimento tecnológico, que permite hoje, com alguns cliques e algumas conexões de internet, transferir dinheiro daqui para lá. E ele já vai na moeda. Ou seja, eu não preciso mais ir num lugar que venda dinheiro, né, que é o que a gente chama de câmbio. Eu não preciso ir no câmbio, nessas empresas que fazem o câmbio, e lá trocar a moeda do meu país pela moeda de outro, para poder levá-la para um lugar. Não, eu faço isso digitalmente. Os valores estão todos digitalizados. Ficou claro isso para vocês? Excelente. Então, qualquer comentário, qualquer dúvida, pode escrever aí a dúvida de vocês, faça perguntas que a gente responde. Tá bom? Vamos lá, vamos continuando. Neste mercado, as fronteiras geográficas se tornam porosas e as alfândegas se tornam inoperantes. Ocorre, então, uma interação mais completa e interdependente entre focos dispersos de produção, circulação e consumo. Não tem bloqueio, tá vendo? A luz, no caso aqui, ó, da onde que vem, ela vai atingindo vários lugares do globo e vai se misturando. Ficou claro isso para vocês? Excelente. Vamos prosseguir. Segunda palavra-chave, então, desterritorialização. Segunda palavra-chave, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Desterritorialização. Anotaram? Então, vamos prosseguir. A tecnologia tem um papel facilitador neste processo. Espera aí, tem um errozinho aqui. Vamos corrigir esse erro. Vamos. Não podemos deixar os erros, né, gente? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Para que vocês possam entender. Aqui a gente faz ao vivo. Beleza. Faz ao vivo. Isso. A tecnologia tem um papel facilitador neste processo. Os novos fluxos comunicacionais e informatizados engendraram processos globais, associados a fortes concentrações de capitais industriais e financeiros, a desregulamentação e a eliminação de restrições e controles nacionais que dificultavam os negócios e transações internacionais. Então, o desenvolvimento dessas tecnologias de comunicação, de informação e de comunicação, que a gente chama de TICs, tecnologia de informação e comunicação, facilitaram em muito, mas em muito, o desenvolvimento dessas negociatas. Negociatas na própria FIA, né? Mas dessas negociações entre empresas de diversos países. E essas transações internacionais também tiveram que ser mexidas nas leis, naquelas leis que impediam das divisas circularem de um país para o outro. Claro que elas ainda existem, mas elas foram flexibilizadas para que facilitasse essa troca econômica. Ficou claro isso para vocês? Então, todas as vezes que você tem algum entrave numa negociação com um país com outro país fora do território nacional, esse entrave, a partir do momento que é de interesse do país, da comercialização daquele produto ou da
importação ou exportação daquela mercadoria, cria-se novas leis ou flexibiliza as existentes para que essa comercialização seja facilitada. Porque uma coisa é a compra. Eu posso comprar algo em outro país. Ou seja, eu pago quando recebo ou pago antecipado, aí a negociação vai ocorrer como tivesse localmente. Não posso ficar esperando o produto chegar ou qualquer informação chegar lá para depois eu ganhar ou receber o dinheiro ou entregar o dinheiro. Então, essas negociações têm que acontecer como se fossem localmente. E isso, para que ocorra, eu preciso flexibilizar as regras comerciais nesse sentido. É claro que existem órgãos internacionais que trabalham nesse sentido de flexibilização das regras para que o comércio fique mais facilitado. Beleza? Então, vamos prosseguir. Todo esse movimento entre países envolvendo a tecnologia, os bens e as finanças foi acompanhado por uma intensificação de fluxos migratórios e turísticos que favoreceram o surgimento de línguas e imaginários multiculturais. Nestas condições, é possível, além de exportar filmes e programas de televisão de um país para outro, construir produtos simbólicos globais, sem marcas nacionais específicas ou com várias de uma vez só, como os filmes, os videogames e a música. Então, quanto mais integrados os países estiverem, quanto mais negociações eles tiverem uns com os outros, mais simples fica o envio e o recebimento de mercadorias, sejam essas mercadorias culturais, como foi dito aí, ou mercadorias mesmo, de objetos, como smartphones, carros, móveis que são produzidos em outros países, e aí, é claro, estou falando de pessoas com poderes aquisitivos maiores, ou eletrodomésticos, importa o que seja, ou simplesmente softwares. Softwares, então, isso acontece muito, mas muito. Imagine você ter que comprar um software como o Windows. Onde que está o Windows? Está aqui no Brasil? Ela é do Brasil? Não, não é. Mas isso tem que comprar um software que só se produz, vamos imaginar, lá na Suíça. Como é que você vai comprar o software lá? Você vai lá buscar o software? Não. Então, tudo isso está acontecendo nesse momento, graças à globalização. Agora, a globalização é inevitável? É uma pergunta que eu faço para vocês. Ela é inevitável? Esta abertura e integração internacional é desejável em todos os aspectos da produção, da circulação e do consumo? Em que nível é produtiva essa globalização? Vejam que eu coloquei aqui uma imagem para que vocês reflitam. Aqui tem um hominídeo e aqui tem os outros na evolução da espécie segundo Darwin. Eles estão vindo na nossa direção, na direção dessa evolução. Mas esse hominídeo já está falando, ó, voltem que deu ruim. Por que será que ele está voltando? Por quê? Essa é uma reflexão. Nós já falamos sobre a globalização, que ela une, ela integra, mas ela também separa. E é esse o ponto, esse é o aspecto que o Canclini também está discutindo. Então vamos ver como é que a gente responde essas perguntas? Ele tem algumas conclusões em relação a isso. Então, tais questionamentos levam ao autor a algumas conclusões. Primeira conclusão: a globalização não é um paradigma científico, nem econômico, no sentido de que não possui um objeto de estudo claramente definido. Ou seja, ainda tem muita discussão a respeito disso. É bom ou ruim? Traz benefício ou malefício? Nem oferece um conjunto coerente e consistente de saberes, condensado intersubjetivamente por especialistas, e que podem ser validados por referências empíricas. Então, cientificamente, ainda tem muito estudo sendo realizado para avaliar a globalização. Ficou claro isso para vocês? Ótimo. Essa é a primeira conclusão do autor. Segunda, a globalização não é um paradigma político nem cultural, pois não constitui o único modo possível de desenvolvimento. A globalização, mais que uma ordem social ou um único processo, é resultado de múltiplos movimentos, em parte contraditórios,
com resultados abertos, que implicam diversas conexões local-global e local-local, seja daqui com outro continente, com outro país, ou aqui mesmo, regionalmente, daqui para aqui. Entenderam? Agora, esperem um pouco. Então, a gente está falando que a globalização ainda está num processo. Sim, exatamente. A globalização é um processo, ela ainda não está acabada. Ou seja, não é algo definitivo. Não foi definido ainda. Então, se ainda não tem definição para a globalização, tudo que se faz hoje está colocando na conta da globalização. Ou seja, eu comercializei com alguém em outro país, graças à globalização. Ah, eu estou ouvindo música de um cantor ou de uma cantora que é de outro país. Ah, é a globalização. Ah, eu visitei um museu, e nesse museu tinha arte, tinha uma pintura, uma escultura, uma gravura, que seja qualquer arte, de qualquer artista plástico. E esse artista plástico é norueguês. E eu assisti no museu aqui no Rio de Janeiro. É globalização. Entendem? Então, o tempo todo. Ah, comprei um tênis. E esse tênis vem escrito Nike. Globalização. Então, tudo está se colocando na conta da globalização. Mas será que tudo isso é globalização? Será que realmente a globalização tem esses aspectos econômicos? Será que tem aspectos políticos, tem aspectos culturais? Ela é integradora ou é segregadora? Ela une mais e separa menos ou ela separa mais e une menos? São questionamentos. E eu trouxe o Campini para discutir conosco exatamente para vocês perceberem que qualquer coisa que se pense precisa ser avaliado, precisa ter um argumento. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende formas de pensar diferente, melhor, porque a gente não fica fechado num mundinho restrito àquela nossa forma de pensamento. Ficou claro isso para vocês? Excelente. Então vamos prosseguir. Terceira palavra-chave, então, é paradigma. Vocês sabem o que é paradigma? Não sabem o que é paradigma? Então, ótimo. Está aí a pergunta, que eu vou deixar uma pergunta para vocês. E aí, para quem é curioso, para quem está acompanhando essa aula até aqui, meus parabéns. Então, você que está me acompanhando até este momento, faça uma pesquisa aí, descubra o que significa paradigma. E dessa vez eu quero que você comente lá no YouTube. Comenta lá no YouTube. O que é paradigma? E aí, quero ver, hein? Quero ver quem está, de fato, acompanhando esta aula até este momento. Responde lá, o que é paradigma no YouTube? Isso, pode ser agora. Vai lá. Você que já está assistindo pelo YouTube, parabéns. Então, vai aí, responde aí, pesquisa aí no Google o que é paradigma e escreve aí nos comentários. Quero te ouvir. Beleza? Então, vamos prosseguir. O conhecimento disponível sobre a globalização constitui um conjunto de narrativas obtidas mediante aproximações parciais em muitos pontos divergentes. Vejam aqui o exemplo que eu coloquei, que tem um ser que está olhando para o número no chão e ele, da perspectiva dele, o número é 6. E da perspectiva do outro, o número é 9. Qual que está certo? Qual que está com a verdade? Ambos estão com a verdade. Porque são narrativas, percebam. A globalização são narrativas, é a minha perspectiva, é como eu enxergo a globalização. Se eu tenho uma perspectiva econômica, eu posso botar tudo que está relacionado à economia à globalização, por mais que algumas não sejam. Se a minha perspectiva é cultural, eu também posso fazer a mesma coisa. Se a minha perspectiva é política, também posso fazer alguma coisa. Quantas vezes, lá na década de 80, eu era adolescente, eu ouvia pessoas falando que nós estávamos querendo ser norte-americanos, porque tudo que era os Estados Unidos, nós queríamos. No final da década de 80. Por quê? Nós estávamos num período em que nós estávamos redescobrindo o que era um país democrático. Então, a democracia está associada a essa questão também do entendimento da globalização. Então, como a gente estava redescobrindo, ainda não tinha muita informação, ainda não se tem, na verdade, temos ainda muito pouca informação sobre o que é democracia, porque essa democracia que a gente vive ainda está em processo de construção. Então, como a gente estava iniciando lá no final da década de 80, início da década de 90, esses ideais democráticos,
Tudo que vinha de outro país, achávamos que não deveria vir. E se estava vindo, a partir do momento que estivesse vindo, passava nós, jovens, a desejarmos as coisas norte-americanas, porque aqui não eram produzidas. Agora elas já são. Percebem? Então, essa relação com a globalização ainda está muito no começo. Precisamos ainda de mais elementos. Tudo bem? Comentem aí. O que vocês acham disso? Nós devemos utilizar produtos de outros países o tempo todo? Ou devemos dar mais valor àquilo que é produzido aqui nacionalmente, no nosso local, no nosso território? Comentem aí. Quero ouvi-los. Então, mas afinal, o que é a globalização? Talvez a fragmentação seja uma característica da globalização, dos processos globalizadores. Talvez globalização seja um conjunto de processos de homogeneização e, por outro lado, de fracionamento articulado do mundo, que reordenam. Tem um erro aqui de novo, vamos corrigir esse erro, para que a gente não saia daqui com ideias equivocadas, né? Aqui, isso. Que reordenam. Muito bem. Muito bem. Homogeneização também estava errado. Homogeneização. A gente faz aqui ao vivo, não tem problema. A gente corrige na hora. Isso, não tem nenhum problema errar, porque nós somos imperfeitos, estamos aqui para aprender, né? Então, vamos lá. Que reordenam as diferenças e as desigualdades sem eliminá-las. Então, globalização é esse processo que trabalha com os nossos fragmentos, reúne esses fragmentos, cria uma terceira coisa, mas nem sempre dá certo, ela reordena de novo e até encontrar um equilíbrio. Então, a princípio, segundo Canclini, seria isso, a globalização. Agora nós chegamos no final da nossa aula e, como todas as aulas agora, nós vamos ter um exercício para que a gente possa trabalhar o que nós aprendemos. Então, lembrem, para vocês que têm aí matrícula inscrita nas minhas turmas, maravilha! Você vai receber a sua atividade no formulário do Google Sala de Aula e lá não vai ter nada além das opções. Você vai escolher entre a opção A até a opção E e vai anotar e vai dar a sua resposta. Para que você possa saber qual é a questão, você tem que estar aqui me acompanhando até esse momento. E você que não pertence, não está matriculado nas minhas turmas, também maravilha, não tem problema nenhum. Você está assistindo essa aula pelo YouTube, é só você escolher qual é a resposta, anotar aí no YouTube, e aí eu vou confirmar com você se você acertou, se você errou, e fazer os comentários necessários. Tudo bem? Qualquer dúvida, anotem aí que eu respondo para vocês. Então, vamos lá. O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças, tanto nas esferas econômica, financeira e política, quanto na vida social e cultural dos povos e das nações, em escala mundial. A esse respeito, é possível afirmar, de modo correto, que, letra A maioria das instituições financeiras globais tem sua sede localizada nos países subdesenvolvidos. Letra B. O avanço das telecomunicações, da informática e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais. Letra C. O Estado intervém na economia por meio de investimentos no setor industrial, fortalecendo as empresas estatais. Letra D. As transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas dão-se da mesma forma nos países envolvidos e subdesenvolvidos. E letra E. Os blocos econômicos regionais são constituídos com o objetivo único de formação de alianças para defender a autonomia política dos países membros. Então, depois de eu ter lido todas as questões, você pode dar pausa nesse vídeo, lê-la novamente com calma, com tranquilidade, escolher a sua opção, depois vai lá na atividade que você vai estar recebendo daqui a pouquinho e anota lá qual é a resposta que você acha. Tudo bem? Dúvidas? Anote aí no comentário que a gente pode respondê-las. Vamos agora para o finalzinho da nossa aula com a nossa mensagem de hoje. Aquela mensagem que vocês já estão habituados a receber todo final de aula. Uma mensagem para que vocês possam sair desta aula reflexivos, pensando sobre não apenas os conteúdos da matéria, mas também os conteúdos sobre a nossa própria vida, sobre as coisas que estão relacionadas ao nosso dia a dia.
A mensagem de hoje é de um filósofo grego reconhecido há séculos, filósofo Platão. O que o Platão disse para nós? Ele disse o seguinte: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Vou repetir a frase de Platão. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Um beijo no coração de vocês. Nós nos vemos na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, esse horário em que você está me assistindo. E fiquem todos com Deus. E até breve. Tchau.